Invocando a proteção de Deus, estando presente o conselheiro Fernando Guimarães e o auditor Jaime Lichinski, presente ainda a procuradora junto a esse tribunal, designada para a sessão, doutora Célia, declara aberta às 14 horas, horário regimental, a 10ª sessão ordinária dessa primeira Câmara do Tribunal, a qual tenho a honra de presidir. Ausente o conselheiro Hermas Brandão, por motivo de férias, tendo sido convocado para substituí-lo o auditor Jaime Lichinski, através da portaria 313/13, da presidência do Tribunal, de 26 de fevereiro de 2013. Ausentes ainda os auditores Ivens Linhares e Cláudio Augusto Canha, por motivo de férias. Submeto à homologação do colegiado a aprovação da ata número 9 da sessão ordinária do dia 26 de março de 2013. Está homologada. Comunico a devolução do processo 27.0040/12 da pauta do conselheiro Fernando Guimarães e concedo, na forma regimental, a oportunidade aos demais membros deste colegiado para as comunicações, inclusões de pautas e devoluções de processos. Senhor presidente. A palavra ao conselheiro Fernando. É só para não precluir o direito de incluir em pauta, que estou abrindo aqui o computador, eu tenho só uma certidão liberatória para incluir em pauta que eu pretendo relatar, que é para o deferimento, e o resto da pauta eu vou pedir adiamento a Vossa Excelência. Por problemas técnicos operacionais, eu não tenho condições de relatar. Perfeitamente. Será incluído em pauta, então, e os demais já ficam automaticamente adiados. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento. Processo 19.4083/06 trata os autos de prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde no Norte do Paraná, relativos a esses 2005. A DCM, em análise conclusiva, mantém a irregularidade relativamente à abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado pela lei orçamentária anual, convertendo em ressalva as irregularidades formais relativamente à impropriedade na relação de bens incorporados e das cópias das atas de reuniões de todos os conselhos da entidade. Por sua vez, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, após corroborar o entendimento da unidade técnica no que diz respeito à regularização das demais impropriedades e aos itens que foram convertidos em ressalva, discorda da irregularidade no atinente à abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual, sugerindo a regularidade com ressalva das contas. Como bem colocado pelo Ministério Público, não é adequado afirmar que a Resolução 4004 fixa limite para a abertura de créditos adicionais, sendo verdade que o que há na citada resolução é autorização para remanejamento de dotação já previstas anteriormente. Então, não se trata de créditos adicionais, mas apenas de remanejamento. Isso se depreende claramente da literalidade da resolução, cujo artigo 4º apregou aqui, aspas, fica o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, SISNOP, autorizado a efetuar o remanejamento de dotações por meio de resolução da diretoria administrativa até o limite de 30% do total da despesa autorizada, fecha-se aspas. Na hipótese dos autos, não se tratam de créditos adicionais, como definido no artigo 40 da Lei 4.320/06, como autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. O que há é remanejamento a significar ajuste interno, redistribuição, transferência de dotações pré-existentes, abarcadas na totalidade do orçamento definido para o ente municipal. Não é o caso de novos aportes por meio de créditos adicionais. Assim, há que prevalecer a regularidade das contas, ressalvando-se a inobservância do limite de remanejamento de dotações, bem como as impropriedades de ordem formal explicitadas pela unidade técnica. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e voto pela regularidade das contas, com ressalva em razão da inobservância do limite de remanejamento de dotações, da ausência da ata do Conselho Deliberativo e da falta de assinatura da relação de bens incorporados. É o relatório e voto, está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 14.7892/10. Trata-se de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Justiça e o município de Umuarama, no valor de R$ 81.768, tendo por objeto a execução do programa Proegresso.
A Diretoria de Análise e Transferência verificou que foram atendidas todas as formalidades legais, exceto as aquisições, sem licitação, de material de uso e consumo, no total de R$ 572,28 em 2009 e de R$ 5.337,01 em 2010, fato esse que serviu de fundamento para a sugestão de ressalva das contas e da aplicação de multa. O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento nos termos da instrução, em que pese o opinativo técnico e ministerial, não vislumbra na hipótese ofensa à Lei 866/93, ou seja, as aquisições nos 2 anos em que foram efetivadas não superaram o limite previsto no artigo 24.2 da Lei 866/93, ficando abaixo de R$ 8.000. Em assim sendo, respeitado o limite valorativo, a princípio admite-se a contratação direta em razão de pequeno valor, notadamente quando tal limite não é atingido no período de 2 anos, como no caso dos autos. Destarte, deixe de acatar a ressalva pelo fundamento apontado e, consequentemente, a sanção pecuniária. No entanto, verifico que subsistia como obrigação contratual da conveniada, quando a contratação direta, a cotação de preços mediante a juntada de orçamentos, o que não foi devidamente cumprido nos termos do artigo 26, parágrafo único, Lei 866/93. Destarte, acompanho parcialmente os opinativos da DAT e do Ministério Público e voto para julgar regular, com ressalva, as contas em razão da ausência de realização de orçamento, quando a contratação direta determinando ao município de Umuarama que, nos próximos atos de transferência, quando a contratação direta reúne elementos hábeis à justificativa do preço, como a juntada de orçamentos. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 22.3991/11, trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo Instituto Filhas e Filhos do Coração Imaculado de Maria, do município de Ponta Grossa, no valor de R$ 134.532,68, referente ao exercício financeiro de 2010-11, tendo por objeto atendimento a 88 crianças com programa de apoio socioeducativo. Após a apresentação do contraditório, a Diretoria de Análise e Transferência opinou pela regularidade das contas, tendo em vista que os documentos solicitados, plano de trabalho, termo de cumprimento de objetivos atingidos, ato de designação e parecer da UGT foram devidamente apresentados. No entanto, opinou pela ressalva das contas e aplicação de multa em razão de não apresentação dos relatórios DAT 040709. O Ministério Público, não divergindo da unidade técnica, opina pela regularidade com ressalva das contas e aplicação da multa. Voto, acompanhando os opinativos da unidade técnica e do órgão ministerial, voto pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas, com aplicação de multa à senhora Rosela Zarinelli, com base no artigo 87.1b da Lei Complementar 113 de 2005. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 32332/12. Encerram os presentes autos, prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Curiúva, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 20.031,64, tendo por objeto a implementação de ações para o programa Crescer em Família. A Diretoria de Análise e Transferência manifestou-se pela regularidade com ressalva das contas, em razão do atraso de 261 dias na protocolização da prestação, aplicando multa administrativa. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, acompanhou o opinativo da unidade técnica e, em idêntico sentido, é o voto do relator pela regularidade com ressalva e multa. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 47.1913/12, encerram os presentes autos, prestação de contas e transferência voluntária, celebrada na Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, e Associação de Apoio à Casa Acolhedora Transitória, formalizada por meio do termo de convênio 227/2011, no valor de R$ 19.440, tendo por objeto a implementação de ações para o programa Crescer em Família. A Diretoria de Análise de Transferências informa que tanto o órgão concedente quanto o tomador em questão efetuaram os devidos registros, tendo sido gerado o CIT número 6050, não podendo, dessa forma, ser praticado nenhum ato no processo em exame. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, corrobora a opinião da DAT e sugere o encerramento do presente. Face ao exposto,
compartilha as manifestações da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público e voto pelo encerramento do presente processo, consignando junto ao Sistema de Controle de Recursos o registro sob o número CIT 6050. É o relatório e voto em discussão, em votação. Está aprovado. Processo 15.1440/12 tratam os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Iguaraçu relativos ao exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público conclui pela regularidade com ressalva das contas, em razão da ausência de cadastro do responsável pelo controle interno junto a esse tribunal. Acompanho a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro 2011, com a ressalva apontada. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 16.5573/12, encerram os autos, prestação de contas anual do Instituto Municipal de Previdência de Cambé, referente ao exercício financeiro 2011, de responsabilidade do senhor Fábio Luiz Sibinello, a qual já restou analisada por essa Corte por meio do acórdão 7/13 da primeira Câmara. Ocorre que no voto e no dispositivo do referido julgado constou equivocadamente como responsável José Aparecido de Abreu e não Fábio Luiz Sibinello. Diante do exposto, voto com fulcro no artigo 471 do Regimento Interno pela retificação do acordo 7/13 da primeira Câmara, excluindo-se o nome de José Aparecido de Abreu, para que conste como responsável pela prestação de contas do Instituto Municipal de Previdência de Cambé, relativo ao exercício financeiro de 2011, o senhor Fábio Luiz Sibinello. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 20.7381/12, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Mariana relativa ao exercício de 2011. Em análise inicial, a Diretoria de Contas Municipais apontou a restrição das contas em razão da extrapolação do total da despesa da Câmara, ficando acima do limite disposto pelo artigo 29A da Constituição Federal, no percentual de 0,02%. Após as justificativas apresentadas, a unidade técnica entendeu por regularizado o referido item, opinando pela regularidade das contas. O Ministério Público acompanhou a DCM e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 20.0328/12, trata os autos de prestação de contas do município de Engenheiro Beltrão relativo ao exercício 2011. A DCM, após a análise das justificativas apresentadas, manteve a ressalva apontada no relatório de controle interno e a irregularidade das contas relativa ao resultado financeiro deficitário nas fontes não vinculadas, equivalente a 2,35%, sugerindo a aplicação de multa. O órgão ministerial acompanha o opinativo da unidade técnica. Não obstante as manifestações exaradas, voto acompanhando a jurisprudência dessa Casa pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas, em razão do resultado financeiro deficitário equivalente a 2,35%, além da ressalva apontada no controle interno nos termos da instrução. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. A minha pauta está cumprida, agradeço a atenção. Passo a palavra ao conselheiro Fernando. Senhor presidente e demais integrantes da Câmara, apesar do adiamento da pauta, eu tenho um processo com uma certidão liberatória, é simples, eu me considero em condições de relatar, e solicito inclusão em pauta 713.520 de 2012, formulado pelo município de Orizona. A diretoria jurídica e a DEX manifestam DCM pela regular possibilidade. A DAT aponta algumas pendências em relação à não alimentação do sistema integrado de transferência, e mais ressalva a questão da liminar concedida pelo órgão especial, e deixa a apreciação do relator. O Ministério Público de Contas, em seu parecer, manifesta-se que os motivos não seriam suficientes para o deferimento da certidão liberatória. E esta não é a opinião deste relator, nem da Câmara, nem do Pleno, que tem já, embora o mandado de segurança tenha sido impetrado pelo Estado do Paraná, na parte dispositiva, a liminar foi muito clara, da não aplicação de qualquer penalidade, sanção ou responsabilidade pelo não atendimento ao sistema integrado de transferência, a resolução 28, 2011, e a instrução normativa, tanto na área estadual como municipal. Entendo que uma das sanções seria o não fornecimento de certidão liberatória. Apesar dos esforços que a minha administração fez da defesa, tanto que conseguimos revogar a primeira liminar, mas por agravo regimental o Estado do Paraná obteve êxito e restaurou os efeitos da liminar. Então não vejo como poder agora
impedir a certidão liberatória, já que não se trata de inadimplemento por falta de atendimento à decisão do tribunal ou de qualquer ressarcimento, em si, ou não cumprimento das normas do CIT. Então, esse é o relatório, já com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação. Está aprovado. Senhor presidente, por economia processual, eu tenho 2 processos, uma pressão de transferência 229-25507, município de Fênix, que solicita a retirada de pauta, pois não consta o nome do senhor Altair Molina Serrano como gestor na pauta e tem a proposta de aplicação de multa. Então, para atendimento de defesa, retirada de pauta para republicação. E não estou lembrado, não prestei atenção, senhor presidente, Vossa Excelência devolveu o processo 270-040-2012, do município do Dr. Camargo, que eu recebi uma petição com documentos e na avaliação da assessoria, esses documentos são suficientes para afastar a irregularidade que eu tinha proposto no voto. Então, se Vossa Excelência devolver o processo, eu peço a retirada de pauta para reinstrução, sem prejuízo de eventual multa por não atendimento na época própria da documentação. Né? Isso... O 270-040, é isso? Isso, foi devolvido. Foi devolvido. Então, eu solicito a retirada de pauta para a reinstrução. Perfeitamente. Então, estão ambos retirados. E aí, essa pauta eu solicito adiamento, senhor presidente. E os demais itens da pauta são devidamente adiados. Passo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Jaime Lichinski. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu tenho 2 protocolados adiados que eu vou relatar. O primeiro é 169-32210, contas do Executivo do município de Barracão, exercício de 2009, de responsabilidade do senhor Juarez Lima Henriques e Erondi Faé. As manifestações são pela irregularidade das contas em função de déficit orçamentário, pelo que pede-se a aplicação de multa da Lei 10.028, e ainda a DCM propõe ressalvas relativamente ao questionário da atuação de saúde do Conselho Municipal de Saúde indicar situação de irregularidade. Senhor presidente, eu verifico que o déficit foi de 2,59 e o que, no meu entendimento, não pode levar à desaprovação das contas, tendo em vista a jurisprudência da Casa, tendo em vista que no ano seguinte o município alcançou superávit de 1 superior a 1%, e ainda mais por se tratar do exercício de 2009, em que houve um forte reflexo da crise mundial de 2008, como se recorda, o crescimento do país foi 0, e no caso aqui o município teve uma frustração de arrecadação, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios, uma redução de nada menos do que 27% em relação ao previsto. De maneira que eu proponho a transformação dessa irregularidade em ressalva e, de outro lado, também afasto a ressalva relativa ao questionário de atuação da saúde. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Protocolado seguinte, 115.76304, prestação de contas do Executivo do município de Apucarana, contas do exercício de 2003, de responsabilidade do senhor Walter Aparecido Pegorer. O voto é bastante longo, mas, resumidamente, a instrução propõe a desaprovação das contas em função da abertura de créditos adicionais acima da autorização da LOA, resultado orçamentário deficitário e ainda falta de aplicação do índice mínimo em educação. Senhor presidente, inicialmente, em relação
resultado orçamentário deficitário foi de 3,86%, que, no meu entendimento, pode ser perfeitamente transformado em ressalva, levando em conta a jurisprudência da Casa. Em relação à abertura de créditos adicionais acima da autorizada, a autorização era de 20% e a abertura de créditos atingiu 30,27%. Então, apesar dos vários contraditórios aqui, o interessado não logrou trazer argumentos que justificassem tamanha extrapolação. Então, eu acompanho a instrução mantendo a irregularidade nesse item. E também acompanho a instrução quanto à falta de aplicação do índice mínimo de educação, que atingiu 24,25%. Então, do exposto, acompanhando parcialmente a instrução, pela irregularidade das contas em função destes dois itens e com ressalva quanto ao déficit orçamentário. E ainda pela manutenção de ressalvas apontadas pela DCM e pelo Ministério Público relativas à diferença dos demonstrativos da execução da despesa entre a contabilidade do Executivo em confronto com as do Legislativo, movimentação de recursos em instituição financeira privada e, por fim, encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público diante da falta de aplicação do índice mínimo em educação. É a proposta. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Senhor presidente, era o que constava da pauta e agradeço a atenção de todos. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para a sessão do dia 9 de abril de 2013, terça-feira, 11ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, no horário regimental. Levanta-se a sessão.